Boa tarde, Gabriel, presidente. Estávamos juntos há pouco na coletiva de divulgação de resultado da Caixa Econômica Federal. Queria tocar em um dos tópicos que o senhor comentou naquela oportunidade, que é exatamente a previsão do crescimento dessa carteira de crédito da Caixa para o próximo ano. Se pudesse falar um pouquinho sobre qual é a perspectiva, especialmente no que diz respeito ao segmento imobiliário. Se pudesse também comentar estas possíveis alterações que a gente tem no Minha Casa Minha Vida de faixa, que estão aí no radar do governo federal e do Conselho do FGTS, como isso pode impactar essa carteira da Caixa. Danilo, obrigado pela presença na nossa coletiva. Muito obrigado por estar aqui conosco também nesse momento. Na realidade, o papel que tem na sociedade brasileira, na economia brasileira do crédito imobiliário é muito significativo, né? A geração de emprego, nós tivemos quase 3 milhões de empregos gerados no ano de 2025 a partir do segmento habitacional, de financiamento habitacional. Então nós continuaremos, né? Nós já temos quase 250 bilhões anunciados para o FGTS em 2026. Então nós continuaremos com esse crescimento, com o aumento de taxas, de faixas de aplicação. Estamos esperando a resolução do Conselho Curador nesse sentido. Isso também estimula, aumenta o percentual de participação por imóvel, né? Isso é um dado que a gente espera sair o número concreto para poder a gente confirmar. Mas, em suma, a gente pode resumir que é um grande alavancador da economia brasileira, o mercado de crédito imobiliário, aqui em São Paulo, né, como no Brasil, como um todo, né? Os números são robustos, o segmento da construção civil é um segmento muito sólido, nós temos incorporadoras muito sólidas no Brasil. Isso tem ajudado a fazer com que o consumidor consiga adquirir seu imóvel, primeiro, pelos programas de governo, pela forma como a gente coloca, pela disponibilização da Caixa, bem como as operações de mercado, captação pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Justamente sobre a captação que eu queria fazer uma pergunta ao senhor, presidente. Nós temos, ao longo destes últimos anos, a última década em especial, uma queda, por exemplo, da disponibilidade de recursos por parte da poupança. Essa falta de recursos pode ser talvez uma das pedras no sapato para a Caixa crescer daqui para frente, conseguir conquistar esses objetivos de aumentar a carteira de crédito, principalmente no setor imobiliário. E claro, quando a gente olha para o retorno da Caixa, está ali acima de 10%, retorno sobre o patrimônio líquido. Vocês estão satisfeitos com este retorno ou neste cenário de poupança um pouco mais mirrada, a Caixa vai ter que buscar novos retornos um pouco maiores com suas operações? Nós temos essa equação já foi feita no ano de 2025. A composição e a recomposição e o mix de fund. Nós temos a LCI que compensa com largueza a questão do não crescimento robusto da poupança. Então os dois juntos hoje formam um mix adequado para que nós possamos adotá-los como fund para o crédito imobiliário, esses destinados ao Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo e o Sistema Financeiro Imobiliário. O Banco Central adotou medidas no ano passado com o apoio do Conselho Monetário Nacional, né, a resolução do Conselho, que definiu novas regras de aporte de recursos que estão na forma de compulsório na poupança, que eles vieram no quarto trimestre para o consumo de crédito na Caixa. Nós trouxemos 40 bilhões de reais por aquelas medidas que foram adotadas pelo Conselho Monetário Nacional. Então, nós, do ponto de vista de fund, nós não temos nenhuma dúvida de que nós temos capacidade plena de atender à elasticidade do mercado. O que é que nós temos observado e que nós precisamos observar, Gabriel, é qual a disposição do mercado em colocar novos imóveis para esse segmento, né? A gente sabe que o mercado ele precisa perceber, o incorporador ele precisa ter a certeza que existe os recursos. Nos últimos 3 anos, nós não tivemos problema de oferta de recursos. Tivemos, sim, no final de 2024, um pequeno questão em relação ao SBPE, mas que a Caixa rapidamente foi ao mercado, colocou suas LCIs, o mercado distribuiu, nós conseguimos quase 10 bilhões. E aquela prática seria uma prática adicional que eu estou colocando aí. Primeira mão, eu coloco para você, nós captamos em LCI quase 5 bilhões agora no primeiro trimestre de 2026. Isso demonstra que a robustez da estratégia montada para a captação ela está mantida. Nesse caso, a LCI é um título incentivado, tem isenção de imposto de renda, vocês conseguem captar um pouquinho abaixo da Selic. Perfeito. Ali próximo de 11%, 12% talvez, até um pouco mais do que isso. Esse aumento da LCI na participação do funding da Caixa vai necessitar um retorno maior
do ROI para vocês conseguirem manter esse sistema? Não, aproveito e já respondo a questão do ROI. Hoje, nós chegamos na Caixa, o ROI da Caixa era em torno de 8 e alguma coisa, por cento ao ano. Nós hoje beiramos quase 11%, 10 e alguma coisa, que é muito significativo para um banco que tem um papel como a Caixa tem. Então, nós estamos satisfeitos com esse retorno. Nós não vamos forçar o ROI em função dessa estratégia. Nós somos um banco que temos uma responsabilidade social muito ativa, muito efetiva, e nós estamos conformados com esse retorno sobre o capital da própria empresa.